Olá, pessoa! Caso você não conheça, uma narrativa bem comum e importante na mitologia grega é a descida ao submundo. No caso, isso é chamado de catábase, e é o que eu vou falar nesse episódio de hoje. Então, aguarda aí. Sempre lembrando, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e curta aí o vídeo, porque senão você vai se esquecer depois. Também lembrando que esse não é a única produção aqui do Mitografias. Nós temos também o site mitografias.com.br, do qual tem textos, e também temos o podcast. E todas essas produções só existem graças aos nossos apoiadores que financiam todo esse projeto. Caso você queira manter esse projeto vivo, você pode também apoiar por apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias, na quantidade que você achar melhor. Bom, e agora vamos falar do tema do episódio. Hoje vamos falar de catábases. E catábases é algo que, na verdade, existe em diversas culturas, diversas mitologias. É um tipo de narrativa muito comum, muito importante, que é justamente a descida ao submundo, a descida ao mundo dos mortos. No episódio de hoje, eu vou focar na mitologia grega. Mas claro que mais pra frente eu vou fazer aí também de outras mitologias. Só na grega já tem vários e vários exemplos. E aí eu vou analisar com você a importância e o significado de cada catábase em cada mito. Essa palavra catábase, ela significa justamente descida. E por isso que é então um mito chamado de catábase, é um mito do qual mostra a descida de um personagem, seja de um herói ou mesmo uma divindade, pro mundo dos mortos. Porque era o submundo, era o mundo que ficava abaixo ali da Terra. Mas a catábase é isso, é uma descida e é a ida desse personagem para o mundo dos mortos. Claro que uma catábase ela só faz sentido se ela tiver uma anábase, que é justamente o retorno, é a subida desse personagem para o mundo dos vivos, ou seja, para a superfície. Porque ir para o mundo dos mortos e não voltar é simplesmente morrer. Ir para o mundo dos mortos e acabou, né? Inclusive, até esse que é o grande desafio desses mitos de catábase, é o retorno, porque só ir para o mundo dos mortos é fácil, né? E, de fato, entrar no submundo não era tão difícil, o mais difícil normalmente é sair de lá, né? Que aí é a anábase. Mas os mitos que contam essa narrativa são chamados de catábases, né? São mitos referentes a uma catábase. Esse tipo de mito é extremamente importante porque, apesar de não ser realmente uma morte, né, como eu falei, morte é quando a pessoa vai para o mundo dos mortos e não volta mais. Mas mesmo assim ainda tem essa simbologia de morte e retorno, ou renascimento. Porque ele foi para o mundo dos mortos e voltou. Né? E, de fato, seria um dos locais mais difíceis, né, de retornar. Então tem essa importância, tem essa simbologia de um renascimento. Começando aqui os exemplos, a gente tem um bem famoso que é o mito de Héracles. Em um dos seus trabalhos, normalmente dito como sendo o último de seus 12 trabalhos, ele foi para o submundo. Foi nesses trabalhos, então foi uma missão ali que ele fez, e aí ele tem que ir e retornar, mas ele tem que retornar com o Cérbero, né? Então é aquele trabalho do qual ele desce para o submundo, enfrenta o Cérbero, derrota, né, o cão de 3 cabeças, guardião do submundo, e leva ele para a superfície para mostrar lá para o rei que tinha pedido para ele fazer essas tarefas, para mostrar que ele foi capaz. Aí até depois ele devolve o Cérbero pro submundo, normal, né? Mas ele não chega a matar o cachorro, mas ele teve esse desafio de ir pra lá e aí tem que passar por todos quem tá ali no submundo, né? Ele encontra outros personagens, mas o principal era derrotar o Cérbero e levar ele para mostrar que ele conseguiu fazer essa tarefa. O mito de uma outra personagem grega é da Psique, no qual, em algumas tarefas que a deusa Afrodite pede para ela realizar, ela justamente tem que ir para o submundo. No caso, essas tarefas era que a Afrodite queria realmente desafiar ela, para ela meio que ela não ficar com o filho da deusa, né, o Eros. Então a Afrodite impõe algumas tarefas para ela passar, alguns desafios. E justamente o último desafio é esse dela ir para o submundo, porque ela tinha que coletar parte da beleza da Perséfone, né, da rainha do submundo. Ela consegue fazer isso, mas aí também tem alguns problemas ali, do qual ela acaba abrindo a caixa onde estava guardado essa parte dessa beleza, e aí ela cai num sono profundo, que seria praticamente um coma, ou então até mesmo uma morte. E aí tem toda a continuação, já indo para os finalmente desse mito, né? Quem sabe aí num episódio futuro eu conto mais detalhes dessa narrativa da Psique, mas o importante é isso, ela foi para o submundo,
coletar também algo igual do Hércules, né? Então aqui já dá pra gente fazer uma comparação desses dois mitos, né? Ambos foram desafios propostos para esses personagens, ambos tiveram que ir lá coletar algo para realmente fazer esse desafio, né? Vencer o desafio. E, no caso, conseguem, né? No caso da Psique, ela tem esse problema de que ela cai no sono profundo, mas ela consegue levar a caixa da beleza da deusa do submundo, né? Da Perséfone, para a superfície. Ela consegue. Mas ambos se tratam de desafios, né? O personagem desceu para o submundo não simplesmente porque quis, mas porque foi desafiado a fazer aquilo, né? Foi uma tarefa dele. E eu falei da Perséfone, justamente ela, que é a rainha do submundo, o mito dela, o mito mais famoso dela, é justamente uma catábase. Porque, no caso dela, ela é a filha da Deméter, também é um mito já bem famoso, né? Ela é filha da Deméter, ela foi raptada pelo Hades, e aí a questão é não só essa descida dela pro submundo, porque, como eu falei, para ser uma catábase de fato, ela tem que também ter a anábase, né? Tem que ter o retorno. E no caso da Perséfone, ela ficou no final lá que a mãe dela procura ela e encontra e fica mal por ter, né, pela filha ter sido raptada, então entra-se num acordo ali dos deuses, Zeus, Hades, Perséfone e Deméter, do qual a Perséfone iria em alguns momentos ficar vivendo na superfície com a mãe dela, em outro período do ano viver no submundo, e aí é quando a Deméter fica triste, né, por estar longe da filha, e aí Deméter, uma deusa da agricultura, da colheita, é quando não existe agricultura, né? Quando não tem como ter colheita, quando a humanidade entra nos meses de inverno, né? Nessa época, porque aí a vegetação não cresce. Então aí a Perséfone ela tem sua anábase, que é a ida da superfície nesse período do ano, em alguns períodos do ano, mas ela tem a catábase porque ela vai para o mundo dos mortos, tanto que ela é a rainha, né? Ela se torna a rainha do mundo dos mortos, mas aí de vez em quando tem que voltar, né? E nesse caso, então, já é algo, não é um desafio em si, mas é uma questão de ciclo de vegetação, é um evento natural, né? Um mito que está explicando ali por que ocorre um determinado evento natural. Um mito de um outro personagem semelhante a esse da Perséfone é o de Adonis, né? Adonis foi um personagem que nasceu de uma árvore e, no caso, Afrodite se apaixonou por ele, e aí a gente já tem algumas variações que às vezes mostra que ele é atacado e aí acaba morrendo, aí muda quem matou ele, às vezes foi um javali, às vezes foi Ares, às vezes foi um javali amando de Ares, né? Tem todas essas variações. Tem a questão de que, então, ele morre, vai pro submundo, mas Afrodite quer que ele retorne, só que a Perséfone também se apaixona por ele, né? Então ela faz com que ele fique um tempo no submundo, mas a Afrodite fala que ele tem que retornar. Então o Adonis também é um personagem que em determinadas épocas do ano fica no submundo junto com a Perséfone, e em determinadas épocas do ano fica na superfície com a Afrodite. Bem semelhante à da própria Perséfone, né? Inclusive o Adonis, ele não é necessariamente uma divindade, mas sua origem mítica, sua origem de culto, está relacionado a uma divindade da agricultura. Então, estando relacionado à agricultura, também tem essa ideia, né, de em alguns momentos não temos colheita, em outros momentos sim. Ainda falando da Perséfone, você vê como ela é a deusa do submundo, então ela aparece em vários desses mitos, né? E no caso aqui, o próximo é sobre o herói Teseu, né? Aí o que a Perséfone tem a ver com isso? O Teseu e um colega dele, chamado Pirito, eles resolvem ir para o submundo justamente para sequestrar a deusa do submundo, para sequestrar a Perséfone, né? Foi realmente algo ousado, né? E deu errado, né? Eles realmente acharam que ia conseguir, mas seria impossível, né? Isso. E aí eles ficam presos no submundo. No caso, como que eles são presos? O Hades convida eles para banquetearem ali no submundo, eles se sentam para banquetear, e aí quando eles se sentam, eles ficam presos nas cadeiras. Então não poderiam voltar, então não seria uma catábase bem sucedida. Só é bem sucedida mais para frente, justamente quando o Heracles vai para o submundo, no trabalho dele, e aí ele consegue libertar o Teseu. Só que apenas o Teseu, o Pirito fica lá. Né? Talvez por isso que o Teseu seja muito mais famoso do que esse outro personagem. E aí, no caso, então, do Teseu foi sim uma catábase bem sucedida, porque teve o retorno, e o Pirito fica lá sendo esquecido. Em algumas versões até é dito que ele foi devorado pelo Cérbero. No próximo exemplo, temos o mito do Castor e Pólux, que eram os Dioscuros, que são
dois irmãos gêmeos. Aí no caso o Pollux era imortal e o Castor era mortal. Eles eram gêmeos, inclusive ambos se tornaram a constelação de Gêmeos, né? Então eles foram para o céu. Mas até aí, quem poderia ir seria o Pollux, porque ele era imortal, ele tinha o sangue de Zeus nas veias. Então, por isso que ele, né, tinha essa questão de ser imortal. Mas ele só permitiu ir se o irmão dele também fosse. Então ele compartilhou a imortalidade dele com o próprio irmão. Isso fez com que eles precisassem então ficar um momento no céu e outro momento no submundo, já que ficou meio que dividido então, né? Eles teriam essa imortalidade, mas não teria também, né? Então um deles era mortal, morreu, teria que ir para o submundo. Mas com essa divisão que foi feita, com esse compartilhamento, né, de imortalidade que foi feito, teve que entrar nesse acordo. Que não necessariamente tem a ver com questões de colheita e vegetação, mas tem essa questão de dualidade, né? O mito de Castor e Pollux é muito em volta da dualidade, eles por si só, por serem gêmeos, mas essa própria ideia de que em parte fica no céu, em parte fica no submundo, né? Quando é o céu é quando tá ali a constelação de Gêmeos. Mais um mito aqui que também eu vou contar por alto, né? Todos esses aqui eu tô contando só os principais detalhes referentes à catábase, né? Mas o do Sísifo, ele é muito famoso justamente por isso, dessa ideia dele ter enganado a morte. Então, no caso dele, não foi uma tarefa, não foi para salvar ninguém. Na verdade, o dele teria sido para se salvar só, né? Foi algo mais egoísta mesmo. E ele tentou enganar a morte várias vezes, e uma dessas ele morreu, né? Assim, ele chegou no submundo e aí falou que a mulher dele não tinha feito os rituais corretos, e então teria problema, né, no pós-vida. E aí ele pede autorização para voltar, para mostrar ali como deveria fazer e até mesmo punir a esposa dele, para então, né, fazer tudo certinho. Só que isso daí era tudo mentira dele. Ele fala isso para poder voltar para a superfície e continuar vivo, ficar ali de boa. Então foi uma catábase de certa forma, né? Porque ele chegou a pôr os pés no submundo e retornou. Claro que mais para frente isso não dá certo, né? Ele acaba realmente morrendo, tanto que futuramente ele retorna realmente pro submundo, né? E aí vai todo o restante aí do mito dele. O último personagem que tem aqui é o Orfeu, é um personagem também bem famoso. E aí, no caso, ele foi pro submundo, ele não tinha morrido em si, né? No caso aqui, a morte não é diferente do Sísifo, né, que morreu. Ele não morre, mas quem morre é a esposa dele, a Eurídice. E aí ele vai até o submundo para resgatar ela, né? Ele realmente consegue, né, o Hades, por causa da habilidade musical que o Orfeu tem, né, e da lábia dele, ele consegue convencer o Hades e a Perséfone a permitirem que ele leve a Eurídice de volta à vida, de volta à superfície. Porém, os deuses falam para ele para não olhar para trás, né, para não duvidar de que ele estava levando a Eurídice, porque ele estava carregando ela logo atrás, né? Ela estava seguindo ele, né? Só que em algum momento ele hesita, ele fica com dúvida e acaba olhando, e aí com isso ele quebra o acordo e ele perde a chance de levar a esposa dele para a superfície. Com isso ele fica mal, tudo, e aí continua, né, o mito dele, mas a catábase em si é isso. Ele em si conseguiu fazer uma catábase e a esposa dele não. Bom, então é isso, esses daqui foram alguns mitos, tem muitos outros também na mitologia grega e em outras, né, culturas, então mais para frente em outros episódios vou citar também esses outros mitos, vou citar as catábases em outras mitologias, mas é legal a gente ver que tudo é uma catábase porque todos ali o personagem foi para o submundo e retornou. Mas cada um tem um porquê, cada um tem uma simbologia específica. O de Héracles e Psique eram tarefas, alguns outros era para salvar alguém ou então para enganar a morte, né? Tem todo um porquê. Cada caso é um caso, né? Mas dá para encontrar algumas semelhanças em alguns, né? E é curioso que a própria deusa do submundo, a rainha dos mortos, também tem em seu mito uma catábase. Claro que esses mitos também vão muito além disso tudo que eu contei, né? Os mitos são mais detalhados, mas aqui eu mostrei a parte principal da catábase em si, né? Dá para contar esses mitos em outros episódios aí, caso vocês queiram, né? Então é isso, espero que tenha gostado e, de novo, se inscreva aí no canal e quiser ajudar o projeto, pode apoiar em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais!